Shalom, shalom. Nós somos o Ministério Profético Rio de Deus para as Nações em tempo de restauração. Restaurar é preciso. E eu sou o pastor André Nascimento. Junto comigo estão os apóstolos do Ministério, o apóstolo Vinícius e Lucilene. E estamos iniciando então mais um debate. Seja muito bem-vindo você que nos ouve, seja em que horário do dia, já que transmitimos via Facebook, YouTube e outras redes sociais também, que possa te trazer edificação. Nós somos, como já disse, o Ministério Profético Rio de Deus para as Nações, localizados à rua Hermínia, número 56, no bairro do Lote 15, cidade de Belfor Roxo. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro às Nações, pois somos um Ministério Profético para as Nações, entendendo tudo isso, e cultuando o Senhor, o eterno Deus de Israel, guarda de Israel, às sextas e aos sábados, às 7h30. Às 7h30, você é o nosso convidado para participar conosco aos sábados, 19h30, Rua Hermínia, 19h30, Rua Hermínia, número 56, lote 15. Nós convidamos a participar conosco. Ou nos seguir nas redes sociais, aí nós temos o nosso blog, você vai no Google, que é o maior buscador, site de procuras mais conhecido do mundo, e digita Ministério Profético Rio de Deus para as Nações, vai aparecer lá o nosso blog, nós estamos no Blogspot, e vai te encaminhar o blog, você tem todas as informações do Ministério. Também nas redes sociais, nós estamos lá no Facebook, você digita Ministério Profético Rio de Deus para as Nações, encontra a nossa página e tem todas as informações. Também temos cursos para que você possa aprender melhor tudo aquilo que nós somos, ou um pouco mais daquilo que nós trazemos aqui, parte do nosso conhecimento, parte daquilo que nós compartilhamos. Venha fazer parte do seminário judaico-messiânico. Também temos escola do Shofar, ministrada pelo apóstolo Vinícius. Temos alguns seminários, são ministrados em um dia, e você pode levar até a sua igreja, até o seu ministério, para que nós possamos levar até você, explicar sobre festas bíblicas, explicar sobre a restauração, o que é restauração, e muitos outros assuntos, você vai poder ficar sabendo, ok? É um prazer para mim, é uma alegria muito grande poder voltar. Estamos iniciando uma nova fase, um novo ciclo. A vida é assim, são ciclos que vão se renovando, ciclos iniciam, terminam, e nós estamos em mais um ciclo da nossa existência e de nosso ministério também, rumo à Nova Jerusalém, rumo ao futuro que nos espera, ao noivo, nosso amado noivo Yeshua. Seja muito bem-vindo, fique à vontade para ouvir e compartilhar todo o nosso material. Se você tem uma web rádio e gostaria de utilizar o nosso material, fique à vontade, a gente só pede que você nos dê lá o seu link, que nos informe o seu link, para que a gente possa te prestigiar, assim como você está nos prestigiando, tá bom? Vamos iniciar então o nosso debate, já eu falo o tema. Primeira parte é a saudação inicial dos nossos apóstolos. Apóstolo Vinícius, shalom. Shalom, queridos. Que até nos abençoe e os guarde desde Sião. É um prazer mais uma vez estar participando do debate MIRD, que tem sido uma ferramenta muito poderosa nos quatro cantos dessa terra, tem alcançado muitas vidas, tem edificado e tem trazido luz, entendimento para aqueles que têm passado muitos anos no Evangelho, com um entendimento obscuro ou um entendimento errôneo. Eu louvo ao Senhor porque esse debate tem sido luz para aqueles que não têm recebido luz. Amém. Apóstola Lucilene. Shalom, shalom. É um prazer realmente estar aqui de volta, Passamos esse tempo aí sem fazer a gravação e agora estamos retornando com as gravações. E as gravações agora vai ter a prioridade, que é o canal do YouTube, A gente apenas colocava alguns debates no YouTube, mas agora nós vamos concentrar lá. E
esses debates estarão dentro do nosso canal do YouTube, tá bom? O Ministério Profético Rio de Deus para as Nações, é onde você encontra todo o nosso material e é o nome do nosso canal. Então, é um prazer poder estar trazendo para você mais esse conteúdo no nosso canal. E agora, volto a dizer, não de forma esporádica, mas todo o conteúdo vai para o canal. Amém. Eu havia me esquecido do canal do YouTube, a apóstola citou, e você vai no YouTube também, encontra todo o nosso material lá. Aproveita, se inscreva e dê um joinha lá, como todo o pessoal costuma dizer, tá? Se você curtiu o nosso comentário, curtiu o nosso material, apoie a gente aí, tá bom? Isso vai nos ajudar muito também, tá bom? Vamos seguir, então, tema desse debate de reinício, né, um tema muito sugestivo, é ministério e serviço. Ministério e serviço. Nós vamos abordar nesse debate e explicar para vocês, trazer à luz da Bíblia, não à luz do nosso entendimento, né, mas dizer a vocês que o nosso entendimento está ligado à palavra, né? O que vamos expressar aqui é segundo a Bíblia, não um pensamento que saiu da nossa mente, da nossa cabeça. Não, a gente vai usar toda uma fundamentação bíblica para explicar esse tema para vocês, né? Devido ao que nós olharmos a igreja hoje, de certa maneira, e nós vemos muitos irmãos em dificuldade de entender a diferença entre um ministério e um serviço. E mesmo assim, entendendo o ministério, nós vamos comentar erros recorrentes, né? Erros recorrentes que a gente vê na igreja hoje, identifica na igreja hoje, em relação a ministérios, né? Então, como o tema sugere, ministérios e serviços, nós vamos começar falando sobre os ministérios, né? Lembrando a vocês, em todo tempo desse debate vou lembrar isso a vocês, que nós já temos um material, tá, de todos os áudios que nós já fizemos até aqui, todos os debates que nós já fizemos, nós temos um debate que fala especificamente sobre ministério. Então, se você quiser saber até mais profundamente sobre ministério, eu te recomendo que você busque lá na nossa métrica, em todos os vídeos, vai lá no YouTube, vê lá todos os vídeos, e veja esse tema, ministério, né? Os 5 ministérios, você dá uma olhada no tema, escuta o tema que já vai te ajudar bastante. Mas vamos lá, vamos desenvolver leitura, ministérios. Nós utilizamos o texto de Efésios 4, no versículo 11, Efésios 4, no versículo 11, que eu vou ler na Bíblia versão David Stern, tá? Que é judaica completa, Bíblia judaica completa, tá bom? Vamos lá. Além do mais, ele concedeu algumas pessoas como emissários, algumas como profetas, outras como proclamadores das boas novas e outras como pastores e mestres. Sua tarefa é preparar o povo de Deus para a obra de edificar o corpo do Messias, até que todos cheguemos à unidade implicada pela confiança e pelo conhecimento do Filho de Deus, a plena virilidade, segundo o padrão de maturidade estabelecido pela perfeição do Messias. Então, nós utilizamos também, quando nós falamos a primeira versão do ministério, nós usamos principalmente o versículo 11 do capítulo 4 da carta aos Efésios, onde está lá, né? Como vocês viram aqui, ele mesmo quem? Yeshua, quem concedeu, tá? Essas pessoas separadas para desempenharem isso, né? Lá estão os apóstolos, né? Na nossa versão aqui, emissários, mais conhecido como emissários, né? O emissário profeta, o apóstolo, profeta, evangelista
pastores e mestres. Então, já aciono os apóstolos para os comentários iniciais. Lembrando só mais uma vez, como eu disse aqui, apóstolo, a gente já comentou sobre isso, sobre os 5 ministérios, mas só falando rapidamente o seu comentário sobre Efésios 4:11, sobre essa escala de chamado ministério. Efésios 4:11 é um texto que fala dos ministérios, assim como um chamado da parte de Deus, em cuja finalidade é trazer edificação para o corpo do Messias. Essa edificação, obviamente, vai remeter para os ministérios, ou os 5 ministérios, como uma estrutura para a igreja, para que essa igreja seja edificada. Então é fundamental os 5 ministérios na congregação ou na igreja em si, para quê? Para que ela seja edificada. Então, os 5 ministérios pode ser que é a base, né, da igreja em si, porque uma edificação precisa de uma base. Porque o texto é bem claro em dizer que os 5 ministérios visam a edificação do corpo do Messias. Então é fundamental a chamada ali de Deus nos 5 ministérios, para que cada um desenvolva muito bem o chamado de Deus, para que haja edificação no corpo do Messias. Amém. Apóstola, da vez que nós falamos sobre ministério, a gente não vai se ater tanto à explicação, né, como vimos aqui, de cada um dos ministérios, já um material pronto sobre isso, mas apenas falar de sua importância, e daqui a pouco a gente vai entrar em outras coisas que envolvem, né, também ministério. Mas o que a senhora gostaria de comentar sobre isso, sobre os 5 ministérios de Efésios 4:11? Sim. Esse debate, né, quando nós falamos da estrutura da igreja, foi o tema, né, desse debate, onde nós trabalhamos esse texto, ele foi muito ouvido e eu fui também muito indagada por algumas pessoas, indagada no sentido bom da palavra, né, perguntas, e as pessoas conseguiram compreender bem o que a gente colocou ali, mas eu percebi que algumas pessoas ficaram com dúvidas na função de cada um desses ministérios, o que eles executam. Na verdade, a gente também falou sobre isso, né? Mas daí a gente percebeu uma grande dificuldade, que é o quê? Essa distinção mesmo de ministério e de serviço. Então, Efésios 4:11 ali, como bem falou o apóstolo, né, é um pilar, é uma base, e ele é o quê? Uma forma de organização do corpo todo. Né? Isso não quer dizer que é uma forma de organização somente de uma congregação, mas é de todo um corpo. Para o funcionamento do corpo, ele precisa dessa organização. E essa organização é para quê? Qual é a finalidade dela? Para edificação. E o próprio texto fala para organizar o corpo, porque fica desajustado, fica sem ordem, quando a gente não tem essa base. Então, a base ministerial, a base do ministério é Efésios 4:11, né, que cita ali. A igreja primitiva, ela fluía no exercício desses ministérios, a gente vê isso claramente. As igrejas com profetas, com mestres, com pastores, né, com apóstolos, então com evangelistas, a gente vê isso principalmente no livro de Atos, a gente vê Paulo lá na frente, Coríntios, ele vai falar de dons, ele vai falar de ministério, ele mostra para a gente que tem a diferença também. Então, o ministério, os ministérios, na verdade, a estrutura ministerial está ali em Efésios 4:11, ele vai dar essa equipada no corpo, né, de uma forma plena, de uma forma completa, para que a igreja possa, sim, fluir na graça, no conhecimento, né? Aí sim nós vamos literalmente fluir. Senão a gente vai ficar como uma igreja manca, se a gente não tem esses 5 ministérios. Ok. Vamos lá. O primeiro ponto que eu não tinha nem pensado nisso, eu comecei a pensar enquanto a senhora, e comecei a entender enquanto
enquanto a senhora falava. Isso sugere que nós, como igreja, nós hoje que cremos num Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho. Vamos entrar, né? Vamos ir por aí. Nós, queridos, nós dependemos uns dos outros. O grande erro da igreja hoje, um dos grandes erros da igreja hoje é ver o outro ministério, outra igreja, né? Outra igreja. Ver uma outra igreja como a sua competidora. A gente vê uma igreja correndo meio que, eu não sei, acho que atrás de telespectadores para o seu programa. É como se fosse uma... Sabe? Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, esse texto sugere o quê? Porque também no mesmo texto está escrito lá no versículo 13, até que todos cheguemos. Ou seja, o objetivo desses ministérios é até que todos nós cheguemos. Exatamente. E se você é pastor, né, e você não tem facilidade, se todo o rebanho está ao seu encargo, vou dar esse exemplo aqui. Se todo o rebanho está ao seu encargo, se você tem que fazer tudo, se você tem que ensinar, se você tem que edificar, se você tem que aconselhar, se você tem que administrar, meu irmão, uma hora o seu corpo não vai suportar, não vai aguentar. Sabe por quê? Porque você tem um ministério, amém, irmão? Você está segurando outros 4 pilares. E esses 4 não estão sendo bem desenvolvidos. Eles não estão sendo bem desenvolvidos. Então, o ministério que tenha um pastor, o ministério que tenha apenas um pastor, ele precisa do suporte dos seus irmãos. E, queridos, nós somos seus irmãos. Nós precisamos ter essa visão de reino, para falar de tudo que a gente vai falar aqui, de ministério e de serviço, a gente precisa ter essa visão de reino. Ah, mas quem está aberto para ir? Meu irmão, se você já bateu várias portas e te disseram não, a gente é mais uma porta para você bater. Nós nos colocamos aqui como mais uma porta para você bater. Sabe? Como mais uma porta. Por quê? Porque esse é o objetivo. Olha o que está escrito, olha o que está falando aqui. Até que todos nós chegamos, então, eu entendo o que, apóstolo Vinícius? Eu entendo que todos nós temos que chegar. Sim. O Ministério Rio de Deus tem que chegar, como a Assembleia tem que chegar, como a Batista tem que chegar. Todos nós temos que chegar lá, meu irmão. Então nós somos dependentes uns dos outros. Concorda comigo, apóstolo? Concordo, porque um vencedor, ele não chega somente com o braço, é o corpo todo que vem. Né? Por mais que o vencedor lá na linha, ele faz até, inclina a cabeça para frente, né, para que ele chegue em um tempo menor, mas todo o corpo vence. Né? Não é só, por mais que ele use para correr as pernas, mas o braço vence, a cabeça vence, todo o corpo vence. Né? É importante lembrar que em 1 Timóteo, capítulo 2, diz que o Messias, ou seja, Yeshua, ele deseja que toda a humanidade seja libertada e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, o desejo de Yeshua não é que a gente encha as congregações, as igrejas, fica lotada. E o desejo dele é que todos conheçam a verdade. Então, nós não precisamos ficar competindo uns com os outros para encher. Eu tenho tantos discípulos, eu tenho tantas células, eu tenho tanto isso. O desejo maior de Yeshua não é isso. O desejo maior dele é que todos venham conhecer a verdade. E que verdade é essa? Sim. Eu penso que nós precisamos avaliar e reavaliar a nossa visão, conceitos, né? Os nossos conceitos sobre tudo isso. Por quê? Essa agora eu passo para o pastor Lutilene. Mesmo aqueles que entendem o ministério, apóstolo, que entendem os 5 ministérios. Mas está lá no ministério, tem um apóstolo, tem um profeta, vamos lá, tem. Só que eles estão olhando, a igreja hoje, determinada igreja está olhando isso, como uma escala de valores, de tipo de isenção de responsabilidades. Tipo, o apóstolo não tem que ver todas as coisas. O pastor não tem que ver determinada coisa. O profeta tem que ver. Como se
A gente vai falar daqui a pouco sobre o serviço, né? Como se tudo também fosse cair para você, não, quem é o levita tem que se virar nos 30 para fazer. Enquanto que eu fico recebendo a parte do sacrifício, voltando lá, né? Na Torá, né? Na palavra, como está escrito. Não, eu fico ali recebendo o sacrifício. E não, a gente vê meio que essa deturpação. Você concorda comigo? Sim, sim. De certa forma, criou-se uma escada de sucesso ministerial. Sim, desculpa. Né? E aí a gente começa a ver literalmente esse desajuste também, porque um está no degrau de baixo, o outro está no degrau de cima. Então, se eu estou no degrau de cima, eu fico aqui só em cima. Sim. Não importa se quem está no degrau de baixo, de repente está lá se matando, né? Você entendeu o que eu estava falando. Exatamente. Minha força tem exatamente essa. Eu estou no degrau de cima. Sim. Né? E quando, na verdade, quando a gente leu, a gente até viu que é o quê? Para uma edificação do corpo. Ou seja, um complementa o outro, né? Não é agindo de forma individual. Sim. É um complementando o outro. Sim. Ou seja, por mais que haja uma hierarquia de liderança, porém, nós não somos ali individuais. Isso, né? isso É um corpo, é um ajudando o outro, é um complementando o outro. Não é que um seja mais importante que o outro e nem que um esteja acima do outro. Sim. Né? Na verdade, é uma extensão ministerial diferenciada e a Bíblia diz que aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. Ou seja, aquele que está no degrau de cima, vamos dizer assim, se as pessoas acabaram fazendo isso, ele precisa entender que para ele chegar lá naquele degrau de cima, ele teve que subir a escadinha, né? Sim, verdade. Ou seja, ele passou pelos outros degraus, então ele tem que dar apoio para todos esses que estão nos outros degraus. Importantíssimo. Ou seja, é necessário que ele desça, porque quando ele chegou lá naquele degrau de cima, dali ele vai para onde? Se ele acha que está no topo. Ele vai para onde? Ele agora vai ficar nas regiões, né? No ar? Ele vai ficar no ar? Não, ele tem que descer, ele precisa entender que ele tem que auxiliar todos os outros. Ele vai dar o suporte. Exatamente. Então, se a gente pensa que eu estou aqui nesse degrau de cima, vamos dizer assim, eu estou isolado, eu não sou inerente a tal acontecimento, a tal função, ele está, de certa forma, não compreendeu o seu ministério. Sim. E excelente sua colocação, que eu acho que eu vou voltar algumas vezes no versículo 13, que o objetivo do ministério ser dado é para que todos cheguem. Sim, exatamente. É para que todos cheguem. Então vamos lá. Que você entenda o apostolado como o maior de todos, que você entenda, não estou dizendo que é certo, que você entenda o apostolado como a maior de todas as funções. Tá. Mas você está no apostolado, foi ungido no apostolado, para que todos cheguem. Então, se você está na maior responsabilidade é a sua. Tem um filme de um super-herói que o cara chega e fala assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com o ministério é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você recebeu uma unção apostólica? Amém. Agora você vai ter que fazer todo o corpo chegar. Exatamente. Você vai ter que edificar todo o corpo. Exatamente. Da mesma maneira o profeta. Carregar todo mundo. Você é o profeta, amém. Você tem que auxiliar o apóstolo e todo o corpo. Da mesma maneira o evangelista, da mesma maneira o pastor, da mesma maneira o mestre. Ou seja, todos nós, então, os ministérios, apóstolos, se concorda comigo, os ministérios não nos colocam numa posição de isenção, muito pelo contrário, eles nos colocam numa posição de trabalho e de responsabilidade. Aí sim, o que alguém que tem um ministério, uma unção ministerial sobre ele tem, é nada mais nada menos do que uma responsabilidade diante de Deus. Exatamente. Isso aí. Né, que vai assim, é óbvio, né, que se você tem a unção de pastor, de maneira nenhuma você vai ser cobrado como apóstolo, porque no ministério não foi te dado. Por isso que eu volto a dizer,
é normal, é necessário que o líder entenda que vai passar por ele, por seu ministério, pessoas que vão além dele. Amém. Mas é necessário também cada pessoa entender até onde Deus está te chamando, até onde Deus está mandando que você aceite sobre a sua cabeça. Ou até onde Deus está mandando que você se coloque debaixo dele. Entendeu? Então, é necessário você mesmo fazer uma análise de você e saber. Por quê? Porque se você receber um manto que você não corresponde por ele, meu filho, você vai ser esmagado. Você vai ser esmagado por ele. Então, você precisa compreender. Então, a nossa visão de ministério é uma coisa necessária, mas é uma posição também de integração. É uma posição que leva e que eleva o povo, né, como eu digo, tenho repetido aqui dentro do capítulo 4 de Efésios, até que todos nós cheguemos. Então, todo o ministério é voltado até que todos cheguem. Né? Até que todos cheguem e existe um objetivo em tudo isso. Mas uma outra colocação que eu queria fazer é: olha para a sua igreja, preste atenção no ministério que você faz parte, né? Porque algumas são igrejas, né? Nós, por exemplo, nós somos um ministério. Né? E lá estão hoje ministérios, estão no nosso ministério. Graças ao Eterno nós alcançamos. Mas se não houvéssemos alcançado ainda, nós estaríamos buscando para alcançar para quê? Para que nós tivéssemos uma igreja que está a caminho né? Como diz aqui a palavra de Efésios, a caminho de uma estatura de maturidade. De maturidade. Aí você avalia, de repente você é um missionário e é só você. Ou seja, não há um ministério na sua igreja. Você está liderando um grupo de pessoas. E aí que a gente vai começar a falar daqui a pouco sobre serviço. Por que é tão difícil para você? Por que o povo é tão resistente? Por que o povo é tão problemático e tal? Porque falta base, meu irmão. Você precisa buscar base. Né? Você precisa ter, e esse povo aí precisa ter uma base. Precisa ter essa base ministerial. Porque assim, irmãos, eu tenho os meus 43 anos, grande parte deles vivido na presença do Senhor, e sempre houve, eu continuo vendo igrejas que, se você analisar e ver, não existe um conteúdo, não tem uma base bíblica para aquilo ali. Então, tem que ter para uma coexistência. A Bíblia tem que ser a base, precisa de fundamento. Daí a importância do apóstolo. E as outras funções, os outros ministérios precisam ser também desenvolvidos. Então, vamos lá. Isso que nós falamos até aqui é ministério. Tudo isso que nós falamos até aqui e muito mais, a gente está tentando resumir para que fique entendível. Né? Mas, além de tudo isso, esses cinco ministérios, vamos dizer, essas 5 pessoas, elas precisam de ajuda. E quem são os auxiliares direto das pessoas que exercem esse ministério? As pessoas que desempenham um serviço. Agora vamos falar sobre o serviço. Vou perguntar, apóstolo, por onde a gente começa no serviço, apóstolo, já que em serviço não há uma escala, né, tão evidente como Efésios. E aí a gente tem que buscar na palavra onde que o serviço está. Por onde a gente começa, apóstolo? Serviço. Tinha que ser comigo, né? Tinha que ser comigo, exatamente. Isso, eu falei também isso aqui no início, né? Uhum. Que é, na verdade, um ponto de dúvida das pessoas. Sim. E que faz, muitas das vezes, elas tropeçarem. Sim. E também não conseguir alcançar, num todo, como igreja, alcançar, uhum, né, o objetivo da palavra. Uhum. E, individualmente, as pessoas não conseguem fluir. Por quê? Uhum. Porque muitas das vezes elas não entendem o que é ministério e o que é serviço. Há um tempo atrás eu falei sobre isso, que a uns Deus deu ministério, a outros Deus deu serviço. Sim. Isso não quer dizer que a quem Deus deu ministério, ele não tem serviço a fazer. Não, é claro, uhum, todo ministério tem a sua função. Mas quando a gente fala que a uns Deus, né, deu ministério e a outros ele deu serviço, isso quer dizer que ministério
é aquele que está elencado lá no texto base, né, de Efésios 4:11. Mas algumas pessoas podem pensar assim, poxa, mas é só Efésios 4:11? Não, você vai lendo toda a palavra, principalmente o livro de Atos, que é onde a igreja primitiva começou a fluir ali pós-Yeshua, e você vai ver que esses ministérios citados em Efésios 4:11, ele acontecia corriqueiramente, né, como eu falei antes também, a igreja fluía no exercício desses ministérios. Quando a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 28, né, o apóstolo Paulo vai falando assim: assim na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagre? Têm todos dom de curar? Falam todos a mesma língua? Todos as interpretam? E aí ele vai, contudo, buscar com zelo os melhores dons. Aqui é um texto lindo porque a gente vê tanto ministério quanto serviço. Né? Porque para o ministério, você precisa ter dons também para desenvolver aquele ministério. E vai ter alguns dons que é para você exercer o seu serviço, né? Vou dar um exemplo, diaconato. Diaconato é um serviço. Ai, poxa, eu sou diácono e eu não tenho um ministério. A uns Deus deu ministério, vai chamar para ser pastor, a outros Deus deu serviço e derramou sobre esses também tais dons capazes dele executar aquele serviço. Por exemplo, quando aqui no texto que eu li fala, tem dom de prestar ajuda. Nossa, isso é dom? Eu nem sabia que isso era dom. Né? Porque também existe as linhas denominacionais que pegam um texto da Bíblia e classifica dom somente ali, diz que tem 9 dons somente. Né? Quando a gente vê uma diversidade de dons na palavra. Um diácono, por exemplo, ele precisa ter esse dom aqui, dom de prestar ajuda. Então, ele não consegue servir direito. Porque imagina um diácono que não consegue auxiliar. Ele vai ficar engessado no serviço dele. Ele vai ficar com um título e não vai conseguir exercer. Então, é muita coisa que influencia. Né? Na verdade, os dons acabam também entrando nessa averiguação de ministério e de serviço. Mas a gente pode ver que um serviço, existem serviços que não necessariamente vão ser um ministério. Como eu falei, o serviço de diaconato, quem dança na igreja é um serviço que ela faz, né? Quem canta é um serviço. O meu ministério é de levita. Né? Ministério de louvor. Né? Exatamente. Louvor é ministério. Exatamente. A gente acabou com o tempo usando essas nomenclaturas, mas se a gente for parar para buscar na raiz da palavra, parece que é uma igreja dividida dentro de si mesmo, né? Sim. Porque é um ministério com vários outros ministérios, né? Então, assim, isso é um serviço que você está fazendo. O professor da escola bíblica, no serviço que ele está fazendo. O presbítero, né, que é algo tão também confundido, e eu acho bastante interessante que a gente fale disso aqui hoje, eu acho que vai esclarecer muitas pessoas. O presbítero, ele também é um serviço, não é um ministério, é um serviço. Essa escala que foi montada por algumas igrejas, né, uma escala ministerial aí de pastor, bispo e apóstolo, isso não está na Bíblia. Eu até peço, por favor, se alguém estiver ouvindo e discordar de mim, me dê o texto da palavra, entendeu? Me dê a base bíblica, que aí a gente vai estudar e falar, opa, se eu estiver errada, aí eu vou ser a primeira a dizer, não, eu ensinava assim e a verdade é assim. Mas, analisando as escrituras, eu não consegui até hoje encontrar
essa escala, né? Pelo contrário, a gente vê descrito de outra forma. Mas por quê? Porque encaram o presbítero como um ministério, né? E também não é um serviço. E aí, que serviço é esse? Eu não sei se a gente vai adentrar nessa esfera, mas eu acredito que se a gente adentrar nessa esfera do serviço, eu acho que a gente vai conseguir aí edificar muitas vidas, deixar algumas outras de cabelo em pé. Alguns vão levar um susto, né? E outros vão pensar, meu Deus, eu sou isso e não sabia. Não sabia. Pegando um gancho no que a apóstola acabou de dizer, na minha humilde opinião, é errado esse tipo de pensamento. Mas aqui no ministério se faz assim. Meu irmão, então faça uma Bíblia do seu ministério, desculpa, tá, pastor, mas não deu, essa não deu. Faça uma Bíblia do seu ministério, algumas pessoas fazem, tem gente que faz mesmo usar do seu próprio ministério. Faça um Deus do seu ministério, um Salvador do seu ministério, entendeu? E siga isso, tá? Ensine isso. Quem quiser acreditar, enfim, que acredite no que você está falando a respeito do seu ministério. Não, irmãos, agora, falando sério, se você se propôs a crer no Deus de Israel, ora, o Deus de Israel ele é chamado de Kadosh. Kadosh é separado. Então, meu irmão, algumas separações vão ter que existir, vão ter que haver. Não pode ser igual, meu irmão. Pensamento não pode ser maior do que o que está escrito. Disseram, rapaz, olha, se eu perguntasse para o meu avô quem disseram para ele, com certeza ele não saberia responder. Ele não saberia responder, quer dizer, o tataravô dele falou, que o tataravô falou também. Então, queridos, para se organizar a igreja de hoje, para se organizar o seu ministério aí onde você está, a sua igreja, querido, é preciso uma base bíblica. Eu estou correto, apóstolo? Correto. É muito importante, querido, porque é o seguinte, quando você atinge, né, como foi falado aqui, a questão da unidade do corpo do Messias, ou a plenitude, não é isso que nós vemos atualmente, porque o apóstolo em si, ele é levantado mais para ele arvorar a bandeira local, e não a bandeira do corpo do Messias, né? Então, assim, exatamente, aqui eu penso assim, então a edificação do corpo do Messias não está acontecendo ali naquele local. Exatamente. Então, em cada lugar, não, mas aqui a gente pensa assim, aqui se faz assim. O costume até varia, porque de geografia para geografia, de pessoas para pessoas, os costumes vão mudar. Inclusive, se você quer saber mais sobre doutrina e costume, também temos lá no YouTube, nós temos esse debate. No tocante ao costume, tudo bem, porque os costumes vão variar conforme eu falei aqui, as pessoas, as geografias. Agora, no tocante à palavra, quando se pensa, não, aqui nós agimos assim, aqui nós agimos assado. Nessa parte do corpo, não está havendo uma edificação. Então, você imagine um corpo onde quer ser independente, ou melhor, um membro, né, vamos colocar a igreja como um membro do corpo, porque a gente limita muito o membro à pessoa, mas cada igreja ou cada congregação é como se fosse um membro desse corpo. Então, o sangue tem que fluir em todos os membros. Então, você imagine um que, não, esse sangue aqui eu não quero, mas aqui, essa parte aqui vai funcionar sem o sangue. Ali, aquele membro, ele vai atrofiar. Ele vai ficar fraco, ele vai necrosar, ele vai morrer, ele vai ter que ser amputado. Né? E isso é muito bem falado pela terra em vários mandamentos na Torá, onde diz que aquele que não cumprisse tal estatuto ou mandamento ou ordenança seria eliminado do povo de Israel. O que é isso? Esse ser eliminado, será que Deus mata? Não.
Porque aquele que não cumpre, no seu pensamento eu não faço parte disso. Eu penso assim, então ele automaticamente está eliminado. Está eliminado. Então, queridos, a Bíblia, ela é uma para todo o povo. Sim. Mas eu entendo assim, nós não podemos entender como nós pensamos. Nós temos que ir no pensamento de Deus. Então, quando se toca nesse assunto, isso dá muito problema, infelizmente, isso gera até desavença entre os irmãos, isso causa aquela questão do eu estou de mal, eu não falo mais, vai cada um para o lado, e as pessoas usam até o texto de Abraão e Ló, eu vou para um lado, eu vou para o outro, para as suas heresias. Então, a Bíblia é única, independente para a sua denominação, independente de onde você esteja, porque a Bíblia é única, ela é uma só. Amém. Então, a gente está vendo a importância da colocação ministério, serviço, e mais do que tudo, o que está colocado na palavra, aquilo que está colocado na palavra, eu falo novamente sobre a necessidade de fundamentação bíblica nas coisas. Fundamentação bíblica nas coisas. Eu estava antes do debate falando aqui, dando um exemplo de que em determinados lugares você escuta sempre os mesmos textos, o mesmo lugar, o mesmo tipo de pregação. Mas se você pergunta para quem está pregando sobre sempre o mesmo texto, e puxa determinado assunto, determinada explicação, tá, mas por quê? Então, uma coisa que eu sugiro a você, sempre pergunte por quê, e se pergunte, né, por quê. Uma coisa que eu muito comento também é que a gente anda muito, meus irmãos, a gente anda muito por aí, a gente vê muita coisa. Eu vejo muita loucura, muita doideira por aí, mas eu não vi, até onde eu passei, não vi em lugar nenhum, eu não cheguei em lugar nenhum que eu saiba, que seja ensinado, ou que esteja escrito assim, aqui é proibido ler a palavra. Não. Então também o povo, às vezes, perece por não buscar o conhecimento. E mais do que isso, como eu coloquei essa semana, fiz uma colocação essa semana, às vezes a gente cai no erro, querido, de querer bater de frente com aquilo que está certo, de querer questionar aquilo que está certo. Mas eu aprendi dessa maneira. Meu querido, a coisa mais linda que tem no mundo é uma pessoa humilde, que saiba, que consiga dizer essa palavra tão difícil. Rapaz, eu estava errado. Isso é até chuvar, né? Isso é um retorno. Como é difícil, queridos, isso hoje, nos dias de hoje. Quanta gente ouve o que a gente fala no ministério, nós estamos falando da Bíblia no ministério, lá no nosso ministério, estamos falando da Bíblia, e as pessoas falam, puxa, muito lindo isso que vocês falam, mas lá não dá certo por causa das pessoas. Mas, queridos, o mandamento primeiro e fundamental de todos eles é amar Deus acima de todas as coisas. E o que Deus está achando disso? Tem pessoas aqui, tá? Como tem pessoas na torcida do Flamengo. Como tem pessoas indo para o baile de Furacão 2000, as pessoas estão lá, daqui a pouco as pessoas não vão estar mais. E aí os líderes estão se comprometendo por causa desse tipo de coisa, por causa disso. Mas e se as pessoas forem embora? Você tem que cuidar das coisas do seu pai, sabe? Não é das coisas do seu vizinho. Nós temos que cuidar das coisas do nosso pai. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso, o serviço. Então, apóstolos, vamos explorar mais o lado essa explicação sobre o presbítero, né? A sua nomenclatura, o seu desígnio, e qual é a função de um presbítero na igreja? Apóstola. Tem que ser a minha. Papo, né? Lá e cá, vamos Na verdade, a função desse presbítero é mais de uma supervisão, a parte do ensino também, mas não é esse ensino que a gente vê, né, nas igrejas mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Da salinha, da escola, não é isso. É um ensino que fundamenta, né? Ele recebe
e aquilo que ele recebe, ele zela para que seja guardado, né, esse ensino. Então, ele vai fazer essa supervisão, ele vai dar esse apoio. A gente sabe que nos textos originais, o que a gente vê na Bíblia, né, universal, que é assim chamada hoje, o presbítero, ele é o ancião, né? Então, ele é uma pessoa que ele está mais... subentende-se que ele já passou por uma certa experiência e ali ele começa a compartilhar dessa experiência com aqueles que, de repente, são mais novos, não de idade, mas mais novos, às vezes, no próprio ministério em si, ou na vida ou na cristã. função, exatamente. Né? Então, ele vai trazendo esse auxílio. Ele não é um co-pastor. É interessante falar sobre isso também, que o presbítero, ele é um serviço, mas ele tem um ministério também. Ele não é um ministério, né? A função do presbítero é já o serviço, mas ele tem um ministério básico, que é o quê? Ele é um pastor, tá? Que exerce essa função de presbítero. Então, Paulo, ele fala, né, ele começa a falar ali à igreja, até mesmo sobre a remuneração do presbítero, e ali isso deixa para a gente bem claro também, porque quando ele fala do presbítero, ele diz que aquele que também preside, ele é digno de honorários dobrados. Entendeu? Então, se a gente for ver a função do presbítero, como a gente vê em muitos locais hoje, todos eles deveriam receber os honorários dobrados, né? Porque a maioria são denominações que colocam o presbítero para tomar conta das congregações. Né? Então, se ele está tomando conta, se ele está de frente, se ele está presidindo aquilo ali, né? Se ele está fazendo tudo naquela denominação ali, ele merece honorários dobrados, dupla honra. Por quê? Porque subentende-se que não era para ele estar executando aquilo ali de frente, mas era para ele estar nesse apoio. Só que esse apoio não é que ele está apoiando o pastor. Esse apoio é que ele está acima mesmo, literalmente, dando esse suporte para aqueles que estão executando. Entende? Não sei se eu me fiz entender, porque às vezes tem coisas que estão tão claras na nossa mente Verdade. que a gente acaba passando de uma forma em que em algumas mentes que não estão claras ainda, para eles fica um pouco mais difícil. Eu fico imaginando essa transmissão ao vivo, né? Porque imagina que a gente teria muita ligação, muita pergunta. Então, acontece a gente estar gravando um debate e você ter uma dúvida e a gente não pode esclarecer na hora, mas envia que a gente, à medida do possível, a gente vai te dar um retorno sobre isso, vai falar sobre isso. Mas eu entendo mais ou menos o que a senhora está falando, mas conclua que eu vou passar outra hora. Eu quero fazer a leitura lá do livro de Tito, né? Tito, a gente vai ver logo no capítulo 1º, a partir do versículo 6, né? Diz assim: é necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos, né, crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo, aí a gente freio, né? Freio, tem um quebra-mola aí na frente, para tudo agora. Então, a gente está falando de presbítero, dos requisitos de um presbítero, e ao mesmo tempo que a Bíblia chama ele de presbítero, a Bíblia chama ele de bispo. Tá. Então, o presbítero, ele é o bispo. Então, o bispo, ele é o presbítero. Aí a gente já começa a esbarrar, né, na linha doutrinária de a maioria das congregações, das denominações, infelizmente,
por não se ater à palavra. Esses dias me perguntaram assim, mas qual é o requisito de um apóstolo, né? E eu estava explicando para essa pessoa que não é requisito, é chamado, né? E aí, de acordo com o seu chamado, você vai exercer aquilo ali. Requisito é para serviço. Exatamente. Não para ministério. Exatamente. Sim. Né? Porque você não é eleito pelo povo. Você é eleito pelo Senhor. É uma eleição para você exercer aquilo. Qual é o requisito de um profeta? Não, Deus chamou fulano para ser profeta. Deus chamou. Isso é diferente. Vai Serviço ter uma é diferente. demanda. Depende uma demanda. Humana. E a pessoa, Sim. o membro comum, ele pode se preparar para determinado serviço. Porém, o ministério ele é um chamado, é nato, é um chamado. Exatamente. E também é identificável e é inteligível. Também tem isso. Pessoas que estão aí viajando na maionese achando que tem chamado apostólico, quando na verdade não tem. Tem um chamado para pastor, quando na verdade não tem. Então, é preciso que você também, que a sua mente seja inteligível, que essa comunicação seja bem feita entre você e o Eterno. Né? Afinal de contas, a palavra fala que o Espírito também testifica. Então, é necessária essa testificação. Você precisa se compreender, gente. Porque um ministério, rapidamente eu vou falar, um ministério não é um status, é uma responsabilidade. Grande. E é enorme, uma enorme responsabilidade. Sabe por quê? Porque no final nós prestamos conta de tudo. A gente vai prestar conta de tudo, e não é para o dono da empresa, sabe? É para o Eterno, o Criador de todas as coisas. Então, desculpa, mas eu precisava de comentar. Não, e foi muito bom que todos falaram, né? Muito bom. E a gente, então não tem requisito, é um serviço que tem requisito. Prova aí, provamos. Quando o Paulo ele elege ali os diáconos, que é um serviço, ele não manda orar e pedir a Deus para separar, ele manda a igreja separar. Mas Timóteo fala sobre isso. Entendeu? O diácono. Exatamente. Ele manda a igreja separar. Então, ali, eles viram requisitos naqueles irmãos. Aí foi uma eleição, como o apóstolo falou, para servir uma demanda humana. Humana que tem a ver o quê? Com a administração né, do reino. Outro ponto que eu vou, depois, assim que eu terminar o meu comentário rápido, a senhora volta na descrição do presbítero, porque o que eu vou falar é sobre a descrição. Queridos, a gente acabou de falar que para serviço é necessário requisito, mas tanto para ministério quanto principalmente para serviço, a gente precisa viver uma vida irrepreensível. Consagração não se constitui de 2 ou 3 horas de oração e de jejum na semana. Tem gente que acha que precisa se consagrar no período do culto. E tem gente que se apresenta para a consagração apenas no período do culto. Não. Nós estamos na presença de Deus constantemente. Né? E a gente por Deus ser onipresente, a palavra fala que ele não dorme. Uma vez eu era adolescente e estava pensando, como é que pode? Deus é muito bom, né? Eu estou dormindo, ele está acordado olhando para mim. Né? Uma visão simplista, assim, mas que, na verdade, é a verdade. O Senhor está me assistindo quando eu durmo, quando eu acordo, quando eu levanto, tudo o que nós fazemos. Então, meu irmão, olha, como, apóstolos, vocês são testemunhas, como eu tenho falado sobre fonte. Se a fonte não é bíblica, e se a fonte não é um cristão, o outro não é meu irmão na fé, não serve para eu publicar em rede social, não serve. Não serve para ouvir, não serve para eu ver, não serve para eu cantar, não serve para eu dançar, não serve. Se a fonte não é santa, não serve. A igreja precisa entender isso hoje. A fonte que você repassa tem que ser santo, porque você tem que ser santo, meu irmão. Esse é o chamado de ser de santo. Eu sou santo, até que todos cheguemos. Amém. Mas vai tentando. Eu não estou falando isso como hipócrita, não, como alguém que, eu sou santão, não. Não, eu estou falando, mas vai tentando até que a gente chegue lá, meu querido. Porque é disso que a gente está falando aqui, até que todos cheguemos.
Amém, apóstolo? Amém. Descrição. Então vamos voltar lá. Tito, capítulo 1, a partir do versículo 6, é necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio e, olha o segredo aí, e apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Olha só. Olha o nível que ele precisa estar. Então, ele precisa ter alguém que passe essa palavra para ele, e por todo o contexto e a dinâmica bíblica aqui, né, da igreja do Senhor, da forma que a igreja ia se desenvolvendo, a gente vê que ele recebe essa palavra do apóstolo, né, porque o apóstolo, ele traz esse fundamento. Sim. Isso é notório também. Tem muitas pessoas que falam assim, mas o apóstolo, ele não é aquele que abre igreja. Olha, eu vou te falar, é uma confusão na cabeça das pessoas e é triste, porque toda essa confusão tem uma resposta só. Sim. Falta de leitura bíblica. Né? Eu, assim, eu até freio as minhas palavras para não ofender ninguém, porque às vezes a gente não está ofendendo, mas as pessoas se sentem ofendidas, né? Mas por quê? Porque é muita doutrina humana, porque realmente, no livro da escolinha, da titia, lá, né, da teteia lá, né? Nesse livro está lá escrito que o presbítero é um copastor, está lá escrito que o apóstolo é um implantador de igrejas, mas o problema está entre o livro e a Bíblia. Sim. Porque não é que a gente não possa ler livros, mas vamos procurar na base, que é a palavra, né? E eu tenho lidado de perto com isso. Então, não temos base bíblica para dizer que o apóstolo é um implantador de igrejas. Não temos base bíblica para isso, né? Não temos base bíblica para dizer que um presbítero é um copastor. Não temos. Então, você vê que, ó, a dinâmica aqui do serviço desse presbítero. Ele recebe da forma que foi ministrada essa palavra a ele, ou seja, ele não traz essa palavra do que ele quer, nem segundo o entendimento dele. Ele é ministrado, e aí ele faz o quê? Ele tem que ser capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, ou seja, aqueles que já estão, ele tem que lutar para preservar. Por isso ele tem um trabalho muito adjunto a um apóstolo também, porque o apóstolo faz isso de preservação da doutrina, né? Quanto ele tem que convencer aqueles que se opõem a ela. Então ele tem que prestar muita atenção no ensino apostólico. Para ele chegar, né? Ele está ali firme e convicto. Para que ele possa fazer isso. Então, de certa forma, ele também se dedica ao ministério da palavra. Né? Ele precisa fazer a defesa da fé. Exatamente. Precisa fazer a defesa da fé. Exatamente. Tem um termo, mas eu não me lembro o termo agora, essa defesa da fé. A senhora conclui? Não, eu quero ler também 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 17. Que é quando é descrito aqui, né? Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Por que principalmente esses?
porque eles estão aí, aqui acumulando função. Você percebe que ele fala que ele está... que eles administram bem, mas eles também estão pregando a palavra e também ensinando. Então, eles estão acumulando função aí. Né? E é interessante a gente ver isso, porque a gente até teve há pouco tempo agora buscando sobre isso. Eu queria dar uma palhinha sobre o original das Escrituras, né? Se você pegar uma Bíblia, que ela está aí traduzida mais de acordo com o contexto original, você não vai ver a palavra presbítero nela, né? Você não vai ver a palavra bispo, você vai ver a palavra ancião, como eu falei antes. Mas por quê? Porque essa denominação de bispo, ela vem do grego, né? Essa denominação do bispo. Então, a gente já sabe aí que já era o Império de Roma, já implantando ali a sua visão, né? Até porque a tradução dessa Bíblia Universal foi feita por um padre, e aí você vê aí também a nomenclatura que se é dado, né? E parece que houve uma dificuldade também de conseguir traduzir o termo. Mesmo no original, houve uma dificuldade de conseguir. Acredito que tamanha também a importância dele. Né? Então, não se sinta menos importante de maneira nenhuma. É até importante, eu acredito que tenha tido essa dificuldade de tradução, né? De conseguir explicar o que ele é. O que essa pessoa quando você olha para todo o sistema de Roma, né? Eu sei que o que eu estou falando aqui eu sei que vai atingir muitas pessoas, né? Então, a gente acaba tendo que... A gente fica assim, se limitando na palavra, mas se a gente se limitar na palavra, a gente não vai ensinar o que a gente tem que ensinar. Mas quando a gente olha para o governo de Roma, o sistema de Roma, a gente encontra essas denominações, né? Essas nomenclaturas lá, na estrutura deles. Né? É o bispo, é o arcebispo, é o cardeal, entendeu? Você não encontra pastor. Você não encontra evangelista, você não encontra mestre, não é isso? Até mesmo a própria nomenclatura de apóstolos, até mesmo você ainda houve uma alteração também, né, no sentido de ser missário, aquele que é enviado com uma missão e tudo, mas nos presbíteros houve esse erro bem mais, até porque na estrutura da Igreja Católica, você também não tem apóstolo. Eles se referem aos apóstolos, né, como os 12 de Yeshua, porque para eles não tem mais. E aí, nessa linha, né, cristã católica, existem várias denominações, infelizmente, chamadas protestantes. Mas não são. Exatamente. Você quer pontuar, não são. Não, sim, e que levam essa mesma linha, porque não existe outros apóstolos a não ser os 12. Por quê? Porque é um ensino católico, né? E eles acreditam e propagam isso fielmente. Ou seja, então, a matança de apóstolo continua. Isso, Naquela coisa que lugar fala, é impossível ter apóstolo. Você está fazendo a mesma coisa que Roma fez no passado. Então, assim, que os imperadores fizeram no passado. Eles mataram, os apóstolos continuam matando, mas isso não quer dizer nada. Então, assim, os apóstolos não fazem parte da estrutura deles, mas os bispos fazem. Então, um cuidado. O reverendo é meio complicado. É um cuidado também da gente olhar para isso com carinho também, como o Senhor também tem nos alertado nesses dias. Tá, então, apóstolo, vamos na prática, porque a gente especificou. Meu medo é a gente não conseguir especificar, né? A gente não conseguir especificar. Então, vamos tentar nessa reta final, tentar especificar e, sei lá, falar um pouco sobre isso, sobre serviço. Presbítero, a gente vê que o bispo tem a sua escala, é um serviço, mas há um ministério, ele trabalha em linha com o ministério.
A apóstola falou um pouco sobre diácono. Eu queria saber a apóstola, a opinião dela sobre bispo. Queria a opinião do apóstolo, presbítero e bispo, as suas colocações sobre isso. E inicia a falar sobre diácono também, apóstolo. Eu quero falar um pouquinho sobre o presbítero, né? O serviço do presbítero. Eu, como mestre, não posso deixar de falar, né? Então, quando a gente vê o termo presbíteros, né, que vem do bispo, na verdade, é uma das junções da palavra presbíteros, né, que é pré-scopus, né? Então, bispo vem de scopus, né? Que é dessa supervisão, né? Enfim, mas quando nós lemos o presbítero no Novo Testamento, ou bispo, na verdade, ele é o ancião de Israel no Antigo Testamento. Como você vê em várias passagens, é o termo ancião, ou zaken, ou zequem, né? Poxa, mas isso tem alguma coisa a ver? Isso tem muita importância? É claro que tem muita importância. Porque o ancião, ele fazia parte do Sinédrio ou do Sanhedrin de Israel. Então, era a pessoa em que o líder maior, ele se reunia com esse corpo de anciãos para tomar conselhos, né? Inclusive, não sei se foi o rei Roboão, onde ele não tomou conselho com os anciãos de Israel, e ele, muito pelo contrário, forçou o povo a trabalhos pesados, com impostos altíssimos, e o reinado dele foi a ruína, que ele não ouviu. Então, como a apóstola disse, é um pastor sim, mas é um pastor, como temos falado nesses dias, um pastor sênior, né? É uma pessoa com experiência, digna de se tomar conselho, que acha disso, que acha daquilo, pela sua vivência, obviamente de anos, e obviamente com a experiência do Senhor. Bom, posso chamar de presbítero? Pode, depende de qual linha você quer seguir. Se você quer seguir a linha bíblica, você não vai usar presbítero. Agora, se você quer ficar debaixo do domínio de Roma, você usa presbítero. Mais interessante, que eu estava lendo a Bíblia no grego, na versão Koiné, o presbítero, né, ele dá uma definição, né, quando você clica nos ícones, ele dá a definição presbítero para ancião. Ele difere, ele distingue os dois. Então, o presbítero, ele coloca assim, ancião ligado a Israel. Ancião é um senhor, ou sênior, é um membro do sinédrio, ou um membro do conselho, que hoje chamou de presbitério. Tem isso também. Chamou de presbitério. Na verdade, não é o presbitério, é o sinédrio, é o Sanhedrin, queridos. Yeshua fez os dois povos um. O presbitério é para Roma. O povo de Deus é o sinédrio, o Sanhedrin. Então, olha só, o ancião é um senhor, né? É um membro do Sanhedrin, ou do sinédrio, e o ancião é um membro do conselho celestial. Eita! Não é isso? Sim. Desde porque em Apocalipse nós vemos não os 24 presbíteros, nós vemos os 24 anciãos. Sim. Nós não vemos 24 bispos. Não existe isso, queridos. Então se desliga disso, em nome de Yeshua. Quando a versão do Koiné, que é do grego, faz menção ao presbítero, ele remete, sabe para quê? Cristão. Meu Deus. Ele remete presbítero cristão, e a primeira definição de presbítero no dicionário, sabe o que é, querido? Padre. Então, o conceito de presbítero ou bispo está totalmente ligado a Roma. Se está totalmente ligado a Roma, queridos, nome define. Nome é identidade. Então, se você almeja ser um bispo, então se prepare para daqui a pouco você virar um pássaro, chamado de cardeal, e por aí vai. Poxa, mas o apóstolo Paulo fala o seguinte, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Nada disso. O apóstolo Paulo diz, se alguém deseja ser um ancião, excelente tarefa almeja, ou procura. Então, tarefa está ligado a serviço, não ministério. Aquele que almeja o episcopado, ou o ancião, ou o pastor maior, posso dizer assim, excelente obra ou excelente tarefa almeja. Então, isso é serviço. Então, a gente vê que Êxodo capítulo 3,
Eu não posso deixar de mencionar a Torá aqui. Nunca. Êxodo 3,16 diz assim, Deus falando para Moisés, vá e reúna os anciãos de Israel e diga-lhes, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, me apareceu e disse que tenho prestado muita atenção em vocês e vi o que vocês fazem no Egito. Enfim, ali Deus manda para que Moisés vá ao corpo de anciãos de Israel. Queridos, aqui Israel estava no Egito. Mesmo no Egito havia os anciãos, havia já um conselho, um sinédrio, porque o povo precisava ser aconselhado. O povo precisava ter esses tipos de pessoas como referências no meio do povo. Lembrando que Salomão, né, o homem que representa a sabedoria, ele diz lá, né, que na multidão de conselhos há sabedoria. Exatamente. Né? Então, é um serviço, como a gente sempre fala, é um serviço necessário à igreja. É um serviço necessário à igreja. Mas, como eu disse, a gente pediu ao apóstolo concluir presbítero e inicia diácono. Então, o que acontece? Nós vemos hoje determinadas denominações onde o pastor ele tem o seu conselho. E normalmente o corpo, né, que ele vai tomar conselho é o corpo diaconal, não é o É verdade. Não é isso? Ele vai tomar conselho com os diáconos, e não com os anciãos. É muita coisa invertida. E o próprio exemplo que o senhor citou sobre o rei Roboão, fala sobre isso. Ele não se consultou com o Sinédrio, não se consultou com os anciãos, mas pediu a opinião dos mais novos. Aí quebrou a cara. Exatamente. Nós vemos alguns textos onde, no Novo Testamento, onde se toma conselho ali com o Sinédrio, até mesmo a respeito com Yeshua, né? Enfim, ali no julgamento do Senhor. Então, queridos, tem diferença sim, porque no corpo celestial não há os 24 presbíteros, há 24 anciãos, que são pessoas de muita honra, enfim, são pessoas de muita experiência, diferente quando muitas das vezes colocam um presbítero que o rapaz às vezes tem 20 anos de idade, novo. Né? Então, queridos, algo está errado. Né? Se você que está nos ouvindo souber juntar essas peças que nós estamos colocando aqui, você vai ver que, mesmo sem chegar no final do quebra-cabeça, você vai ver que tem peça faltando. Sim. E há peças que não é desse quebra-cabeça que você está tentando montar. Que é um sério perigo. Com relação aos diáconos, né, a primeira carta de Timóteo vai falar sobre isso, lá no capítulo 3. O capítulo 3 começa falando do ancião, ou, como você queira, do presbítero, e no verso 8 vai falar do diácono. Não é isso? Verso 8 diz, da mesma forma, os diáconos, ou os chamachim, né, devem ter bom caráter, pessoas em cuja palavra pode confiar, não deve ser dado a beber excessivamente, nem ávidos por lucros desonestos, deve possuir a verdade da fé, enfim. Em primeiro lugar, devem ser testados, então se mostrarem idôneos, devem ser designados como chamachim. Da mesma forma, as mulheres devem ter bom caráter, ou seja, mulher, existe o diaconato para a mulher também, a diaconisa, então isso quebra o argumento de alguns que mulher não pode fazer nada na igreja. A mulher pode assumir sim uma posição de liderança, desde que esteja em conjunto com uma figura masculina, no caso aqui o marido. E é bom até você falar isso, porque corta para o nosso lado também, porque muitas pessoas acham que a gente trabalha e aborda nesses debates temas que vão cortar somente para o lado de lá, porque vocês seguem o judaísmo messiânico, e aí vocês falam que a gente está debaixo do jugo de Roma e tal. Então, olha só, por que eu digo que corta para o nosso lado? Porque a maior linha de pensamento em que a mulher não pode exercer está justamente no judaísmo. Exatamente. Né? E no messiânico também. Eles seguem a mesma linha. Então, isso quebra também, né, esse argumento que corta também para o nosso lado. É claro que nós não fazemos dessa forma, porque nós não seguimos o judaísmo messiânico. Nós seguimos a palavra
A religião, se a gente pode dizer assim para as pessoas entenderem, de Yeshua, era o judaísmo, que nem existia o judaísmo como religião, né? Isso foi basicamente depois, porque eram as práticas, né, judaicas, era a prática do povo judeu. Ele veio como judeu. Então, criou-se, claro, depois uma religião e tudo, mas a gente segue a palavra, e se podemos denominar de alguma forma para as pessoas entenderem, aí entra o judaísmo messiânico. Isso é interessante também tocar nesse assunto, e muito importante, porque assim, não existe mulher pastora. É claro que existe. Nós vemos lá que Rebeca, se não me engano, era pastora. Raquel, não é isso? Nós vemos que uma pessoa assim, que nem crente era na terra de Israel, mas Zipa era pastora e ensinou Moisés a pastorear. Então, assim, é mais do que isso. Profeta também tem mulher, né? Então, assim, nós não podemos ter essas coisas. Débora foi juíza. Né? Então, assim, há uma preocupação da seguinte forma, de uma mulher não exercer uma posição de liderança absoluta. Ela é líder de baixa posição. Não. Ela pode assumir uma posição de liderança com o marido. O marido tem que estar acima, realmente. Nós não vemos uma mulher assumindo uma posição de liderança absoluta. Ela assume posição de liderança, mas debaixo de uma figura líder masculina. Então, isso quebra muitos argumentos, queridos, que, enfim, cada um pode achar muito bem o que... Não, mas não é. Nós vemos, sim. Moisés estava lá andando errante, e Zipro ensinou a ele a ser pastor. E ensinou muito bem que ele como foi Israel pelo Egito. Exatamente. Como que foi útil esse tempo de ensino dela. Né? Porque através daquilo, mas ele não trata com o animal, mas moldou o caráter dele. Né? Moldou. Mesmo porque Moisés conduziu muito bem o povo. Tanto como sair do Egito, como nos 40 anos do deserto. Né? Então, o diácono em si é muito diferente do pensamento comum. O diácono ele não é porteiro, o diácono não está na igreja para chamar a atenção das crianças, o diácono não está ali para as pessoas, para ele mandar as pessoas saírem do bebedouro, nem para os banheiros e voltar para o culto. Né? E o diácono não é aquela figura detestável de todos. Já vem o diácono. Né? Inclusive, até alguns pastores, nem brincando, nem chamam de diácono, chamam de diábolos. Né? Porque, assim, é uma figura detestável, principalmente entre os jovens e as crianças. Agora, quando nós reportamos ao diácono em si, o diácono operava milagres, sinais e maravilhas. Esse é o diácono. Diferente de um diácono moderno, que serve a ceia, né, entre aspas, somente no primeiro domingo do mês, ou seja, lá qual for, e fica na porta recepcionando os irmãos. Isso não é o diácono. O diácono, ele operava maravilhas, ele supria as necessidades da igreja, as necessidades das viúvas, enfim. Ele estava ali num auxílio administrativo, porque os apóstolos lá estavam deixando a palavra, o ensino da palavra, para se dedicar a coisas administrativas que não era competente a eles. Então ali levantou-se diáconos, né, para ter esse auxílio administrativo. Aí dá a ideia da extensão, né? Exatamente. Poxa, eu poderia estar fazendo mais, mas não consigo. Exatamente. Então a solução foi, vamos trazer outros para ajudar e para que eles possam potencializar aonde o reino precisa chegar. Exatamente. Tanto que a raiz da palavra shamash, né, vem de estar presente, aquele que serve. Então, obviamente, fala de serviço. Então, o diácono, além de operar milagres, sinais, curas e maravilhas, é uma pessoa dotada de poder divino. Mas é uma pessoa que está ali para o quê? Para servir. Nada impede também dele servir uma água, de ajudar ali no pregador, enfim, na administração do culto, não somente em estar para limpar a igreja. Porque diácono não é o agente de limpeza da igreja, não é isso, ele não está ali só para limpar a igreja, mas ele tem que exercer essa unção também que está sobre ele. Né? E isso é muito importante, porque ele diz assim, em 1 Timóteo 3,13, pois os que servem bem, como chamash ou como diáconos,
obterão uma boa posição para si mesmos e muita ousadia na fé procedente de Yeshua, o Messias. Então, esse é isso. Vamos lá. Nós estamos no debate bíblico, na reta final, falando sobre ministério, serviço. Falando bastante aqui sobre ministério, falando sobre serviço, falando sobre o diácono, falando sobre o presbítero, falando sobre o diácono, e agora eu vou jogar uma para cima. Quem habilitar a responder primeiro fácil. Vamos lá. Por quê? Porque eu lembro da base, e foi falado aqui a base, né? Essa base bíblica para o presbítero, para o que foi explicado aqui, que é um sinédrio, um ancião, né? Um pastor sênior, mas foi explicado aqui. Mas há a base lá, o relato. E sobre o diácono, também é um relato. E você ouviu aqui, nós falamos que para o serviço são necessários requisitos. Né? Então vamos lá. Agora, saindo, parece que assim, essas coisas andam junto com a igreja hoje. Né? Então, o presbítero, a gente vê essa figura muito presente hoje na igreja, o diácono nem se fala e tal. Agora, como eu falei, vou jogar para cima algumas aqui, ver se quem me responde. Algumas pessoas dizem haver o serviço do pregador. Quem se habilita? Aqui para cima. Quem se habilita? É sério mesmo? Sério, quem se habilita? Eu acho que a gente teria que deixar já para um outro debate, né? Porque vai dar o que falar. Vai dar muito o que falar. Então, eu acho que eu vou guardar ela. Vai ficar no ar, então. Para o próximo debate. Para o próximo debate, né? Vem aí, debate. Segura aí. É bom até para você ficar de olho já. Exato. No que vem por aí. A gente está de volta. Mas nós somos o Ministério Profético Rio de Deus para as Nações. Estamos finalizando aqui essa primeira parte do debate, ministério e serviço. Espero que a gente tenha conseguido te auxiliar. Podemos auxiliar muito mais. Se você desejar, entre em contato conosco, estamos nas redes sociais. Eu, pastor André Nascimento, deixo com vocês um grande abraço. A Shalom do Eterno sobre a vida de vocês. Se desperem também os meus apóstolos e líderes, apóstolos Vinícius e Lucilene. Apóstolo. Amém. Que Deus abençoe poderosamente, que esse debate possa ser uma ferramenta poderosa no seu aprendizado, trazendo, como eu falei, assim, um descortinar, um cair de escama nos seus olhos e que gere crescimento na sua vida. Em nome de Yeshua, que o Eterno te abençoe e te guarde poderosamente. Amém. Amém. Apóstolo? Amém. Eu também queria agradecer você que nos ouviu aí, né, até esse momento. É uma confiança que nos foi outorgada e queremos continuar sendo bênção para a sua vida e até o próximo debate. Em nome do Mashiach Yeshua, Shalom, Shalom.